Agora nós vamos falar de meio ambiente, uma das pautas mais discutidas nos últimos tempos. Teresina já foi chamada de Cidade Verde por causa da sua grande quantidade de árvores e diferentes plantas. Mas tem um verde de forma exagerada que está chamando a atenção dos teresinenses e não é um bom sinal. Trata-se dos aguapés do Rio Poti, que aumentam devido à sua poluição. Só que antes, Eliezer e convidados da gente realmente discutir, entrar numa discussão mais aprofundada sobre esse assunto, vamos conferir aqui no telão mais uma matéria que foi exibida em nossos telejornais. Como diz o hino de Teresina, a cidade é risonha entre dois rios que se abraçam. Na verdade, esse riso anda um pouco apagado, devido aos aguapés que se espalham todos os anos nos rios Poti e Parnaíba. O Daniel Douglas mora há 28 anos na Avenida Marechal Castelo Branco, bem perto do rio Poti, e vê com tristeza a situação. Um verdadeiro tapete verde, o que faz com que o rio grite, pedindo socorro diante da poluição despejada nas águas. O ponto turístico de Teresina é a Ponte Estaiada. Aí olha a Ponte Estaiada para o rio, só vê aguapé. Então é feio. O aumento dos aguapés mostra o grau de poluição, já que as plantas sobrevivem à água suja e bancos de areia. Para que o problema desapareça, é necessário de tratamento e saneamento básico. De julho de 2017 a julho de 2018, a cobertura de esgoto passou de 19% a 31%, de acordo com dados da Águas de Teresina. Mas a evolução no esgotamento pode ainda não ser o suficiente. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente participou de uma audiência para tratar sobre o problema. Essa semana tivemos audiência no Tribunal Federal de Justiça a respeito das responsabilidades desses aguapés. E lá a juíza, então, delegou algumas tarefas para a Águas de Teresina, para a SEMAN, e nós estamos chamando para o processo a ARCET também. Tínhamos uma empresa contratada para fazer esse serviço. Como a Águas de Teresina restabeleceu as elevatórias do rio, nós presumimos que o volume de aguapés não tinha necessariamente mais que ter esse contrato. A Secretaria Municipal procura realizar planos para combater a poluição com a limpeza do rio Poti, que ainda deve começar. Nós estamos buscando uma parceria com os pescadores, através do sindicato, para que formatar um convênio e repassar essa atividade para os pescadores no período que eles estão sem trabalho ou pescando o peixe já contaminado. Essa é uma possibilidade da absorção de mão de obra desses canoeiros. Um outro aspecto é que o saneamento básico tem que acontecer. Como vai acontecer, isso a gente não tem a medida do acontecimento. A poluição é o problema mais grave, que desencadeia outros, como os aguapés e os peixes infectados, o que provoca um impacto na economia de famílias. Agora, o jeito é esperar as medidas das instituições responsáveis, para que um dia o rio volte a ser o que era. Tua mãe banhava no rio? Banhava no rio, ela dizia que banhava mais meu pai lá, que eles pescavam. Um dia quem é que tem coragem de pescar um peixe lá do rio, né? Um peixe cheio de doença, cheio de... Que diz que tem águas aí que é de hospital que vai para aí, né? Tem pessoal lá do Porto Velho que vive desses peixes, né? E aí todo mundo se prejudica, tem gente que compra e se prejudica também. Bom, um fenômeno ambiental recorrente que se repete ano a ano, infelizmente. Sua opinião sobre o assunto, advogado Luciano Nunes. Bem, o meio ambiente está na pauta mundial, né? Nós acabamos de sair aqui da COP25, infelizmente sem sucesso, né? Uma reunião mundial que se deu na Espanha justamente para tratar de metas para otimizar, né, o meio ambiente no mundo, né, reduzir a emissão de gases. Aqui em Teresina, nós temos esses sinais que são justamente esses aguapés. O aguapé nada mais é do que um grito do meio ambiente, do rio Poti, sobretudo, de que ele está poluído, né, de que ele está sendo maltratado.
E o problema, a raiz do problema é justamente a questão do saneamento básico. Aqui em Teresina, a Prefeitura de Teresina, a Prefeitura da capital, realiza o maior programa de saneamento da história, que é o programa Lagoas do Norte, que é um programa de requalificação urbana, mas sobretudo e essencialmente é de requalificação e limpeza daquelas lagoas, né, da região norte de Teresina e realização de obras de saneamento básico. Essa é uma mão, é um trabalho que vem sendo realizado ao longo dos anos e com resultados já a olhos vistos. De outro lado, todos nós sabemos que o saneamento da capital, há uma subconcessão, né, ao governo do estado e um contrato com a empresa Águas de Teresina, que tem um cronograma para executar obras de saneamento aqui na capital. E a Prefeitura de Teresina tem uma agência reguladora que acompanha a execução desse contrato. Então é importante manter com muita rigidez, com muita firmeza, a fiscalização e a cobrança da execução desse contrato. Só avançando no saneamento básico da capital, nós podemos resolver o problema dos aguapés. Não basta tirar os aguapés, porque no próximo ano eles vão voltar. Nós temos que cobrar esse contrato, a execução desse contrato, para que Teresina possa ter toda a sua área urbana coberta e nós temos o nosso rio Puti e o rio Parnaíba livres, né, desses dejetos, desses esgotos que são colocados diretamente nos nossos rios. De fato, a gente percebe que pouco a pouco, em todo o mundo, o próprio homem está destruindo o meio ambiente. E aqui a gente acabou de ver uma prova disso. É inaceitável, deputado Georgiano Neto. A gente vê a situação hoje do rio Poti por conta de poluição, de dejetos, de esgotos, lixo hospitalar, como o personagem mesmo falou na matéria. Enfim, o que a gente pode fazer? É verdade, a questão ambiental tem sido um dos temas mais debatidos no Brasil e no mundo como um todo. Aqui em Teresina nós não podemos fugir desse debate. O que a gente percebe é uma pequena preocupação por parte da gestão municipal com relação à questão ambiental em Teresina, especialmente voltado para o combate dos aguapés nos rios, tanto o rio Puti, principalmente o rio Puti e também o rio Parnaíba. E nós temos que encarar isso com muita seriedade, com muito compromisso e fazer, tornar eficazes as ações que são necessárias para combater isso. Além do avanço nos investimentos relacionados ao saneamento básico, é bom que a gente deixe bem claro, a Águas de Teresina, nos últimos 2 anos, tem feito um avanço muito grande, a expectativa, eles têm um cronograma, eu já tive em visita com a diretoria da Águas de Teresina, fazendo uma vistoria lá no seu ambiente e existe um cronograma para buscar a universalização o mais rápido possível. O que nós temos é que monitorar esses investimentos, cobrar dentro do possível que aconteça uma antecipação para que Teresina cada vez mais possa avançar nessa questão do saneamento básico. Voltado à gestão municipal, é importante realmente encarar com seriedade, para valer as ações, para que a gente possa combater os aguapés, fortalecer, tornar mais rígidas as leis municipais voltadas para essa questão ambiental, para que a gente possa cada vez mais evitar o despejamento de esgotos nos rios e outras ações mais que visam realmente assorear o rio e causar inúmeros transtornos, além da poluição e, consequentemente, o surgimento dos aguapés. A sua avaliação, secretário Fábio Abreu, é por aí? São esse tipo de medidas que precisam ser tomadas? Veja só, com relação a essa situação, eu particularmente pesquei naquele rio Puti. E com a evolução da nossa sociedade, nós observamos que isso não era realidade nem do rio Puti, nem do rio Parnaíba. Mas a partir do momento em que as construções começaram a aparecer, começaram a direcionar esses dejetos, basta fazer um percurso ali simples, nas margens do rio Puti, que nós observamos esgotos sendo ainda despejados no rio Puti, no leito do rio Puti. E como que essas obras foram feitas? Quem autorizou a realização dessa obra? Será que dentro dessa arquitetura, dentro desse projeto, não estava explícito lá de que aquele esgoto iria para o rio Puti? Então é algo que houve uma falha muito grande
talvez até pelo fato desse assunto não estar em voga naqueles períodos, e que realmente se discutia meio ambiente com um certo tabu, algo que nunca chegaria a um ponto de discussão mais forte como nós temos esse ponto hoje. Mas, infelizmente, chegamos aonde chegamos, cabe sim ao poder público dar prioridade. Eu acredito também que seja uma questão de prioridade. Nós temos projetos na nossa capital voltados para uma série de outras áreas, mas o meio ambiente em específico, porque o rio, e aqui alguns falaram que grita, na verdade ele chora durante todo um período. E só nesse momento em que se realmente há essa grande quantidade de poluição que aparece o aguapé, aí sim vem o grito final. Mas ele passa todo esse período pedindo socorro com relação a isso. Então eu acho que as políticas devem ser, sim, se essa responsabilidade é única e exclusiva da Águas de Teresina, que isso seja buscado uma solução muito mais efetiva, com um cronograma. Acho que tem muito tempo já de existência desse problema e que esse cronograma seja estabelecido, seja cobrado, para que não tenhamos essa realidade tão feia, né, na verdade, no nosso Rio Poti. Bom, o secretário Fábio Abreu já revelou aqui que chegou a pescar no Rio Poti. Alguém mais, por exemplo, o senhor, secretário de Cultura, Fábio Novo, teve algum momento de lazer também nesse rio? Não, ainda não. Gostaria de ter. Mas assim, o que leva ao aguapé é justamente o material orgânico. E esse material orgânico vem de onde? Das galerias. Então, o Águas de Teresina já dobrou no entorno o esgotamento. Mas esse é o primeiro ano que nós temos a maior concentração de aguapés. Nós já tivemos todos os anos, no período seco, é onde tem a maior concentração, você tem um volume de água menor, e aí se concentra, você tem material orgânico sendo jogado o ano inteiro. A gente só percebe nesse período, porque quando vem o período da chuva, termina levando os aguapés. Eu penso que é necessário ter uma política muito rígida de fiscalização, de galerias. Tem que atacar por aí. A partir do momento que a gente priorizar a fiscalização das galerias, de como é que está saindo esse esgoto, como é que estão sendo autorizadas as construções, porque você vai ter os aguapés concentrados ali a partir mais ou menos do eixo do shopping Teresina até depois a Ponte da Primavera. E aí descendo um pouco mais, você vai encontrar. Então, cada vez está mais poluído. Então, está se jogando mais dejetos no rio. Então, se a gente tiver uma política de fiscalização severa das galerias, automaticamente nós vamos reduzir a questão dos aguapés. Porque é isso que o que dá aguapés é justamente esse material orgânico. O aguapé é até bom em um determinado momento. Na Europa se usa muito aguapé em situações para despoluir o rio, mas na situação que nós chegamos, está muito poluído. Ou a gente faz uma política severa para que as galerias que jogam os dejetos, e basta andar num barco que você vai ver. E aí a gente faz uma política assim, nós vamos, a médio prazo, despoluir o Rio Poti. Então, empresário Walter Lima, sua opinião, sua visão sobre as medidas que poderiam ser tomadas nesse caso? Pois é, ensaiando a gente vê exatamente o mesmo problema dos aguapés. E esses aguapés tem, você olhar aí, vai ter, se eu não estou salvo me engano, são 16 galerias jogando esgoto diretamente com materiais pesados, com metal pesado, jogando e formando esses aguapés que, na realidade, ele fica disputando oxigênio com quem? Com os peixes, né? Aí o que acontece? Os peixes acabam fugindo do rio, ficam matando os pescadores, acabando com os pescadores. Por quê? Porque não se proliferam, os peixes não se proliferam no meio daqueles aguapés, ficam tomando o oxigênio dele. Mas o meio ambiente não é só o Rio Poti, precisa que a gente plante mais, que a prefeitura doe mais mudas de planta. Eu sei que ele tem ali bem próximo ao clube, né? Como é o nome daquele clube? A DUF ali. Bem próximo à DUF, exatamente. Mas a periferia, lá nos bairros bem mais distantes, não tem acesso a essas mudas, né? Precisa que coloque mais escanteiro para plantar mais coisas, para a gente
de uma certa forma, oxigenar mais a nossa cidade. Que essa cidade que era conhecida como cidade verde, infelizmente está conhecida mais como cidade cinzenta. Mas eu acho que a gente tem jeito para fazer isso aí. Espero que nós aqui, como sociedade civil organizada, repensamos nesse posicionamento e faremos com que esta cidade ela respire um ar muito mais puro. Bom, aí o empresário Walter Lima cita a questão do replantio de árvores. Já o secretário de Cultura, Fábio Novo, falou de um ponto que eu acho, inclusive, que merece ser mais avaliado, a questão da fiscalização e, consequentemente, da punição para quem polui hoje o Rio Poti. E aí, jornalista Fábio Servo, será que vai funcionar desse jeito? Vamos lá, você perguntou quem se divertiu no Rio, né? Meu avô tinha um sítio comprado na década de 40, na Catarina. E eu passei minha infância ali, descendo em boia no Rio Poti, né? Me diverti muito. E pude assistir até a família vender o que foi a degradação do rio. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente não precisa mais encontrar um culpado. Não é uma questão de fiscalização ambiental. O problema já está aí. E não é quando o rio vai morrer, né? Se vai morrer, é quando ele vai morrer. A gente sabe que não tem outra forma. É evidente que o saneamento está evoluindo em Teresina, a gente não pode, né, discordar disso, mas é evidente também que a coisa está muito solta. E não está só concentrada num problema específico das bocas que estão despejando o esgoto, mas na própria visão que o teresinense tem do rio. O aproveitamento econômico é zero. Então o ser humano ele tem uma tendência daquilo que ele não se utiliza, ele relega a um segundo, terceiro plano e esquece. Então a gente passa um ano inteiro, como disse o deputado Fábio Abreu, a gente passa um ano inteiro o rio chorando e a gente esquece do rio. A gente só lembra quando passa uma das pontes e olha para a situação dos aguapés. A gente precisa cuidar do meio ambiente mais do que fiscalizar. E também, claro, passa por despoluir, cuidado, mas é o uso sustentável dele. Nós precisamos encontrar uma forma de utilizar o Rio Poti e o Rio Parnaíba antes que a gente perca, porque só lembrando aqui da barragem de Crateús, que é um problema grave lá no Ceará, que está sendo construído e pode afetar, ambientalistas já alarmaram que pode afetar a quantidade de água do Rio Poti e diminuir a vazão do rio. Então, não tem o que fazer, tem que pegar e meter a mão na massa e resolver esse problema. Ok, Eliezer, a gente chega ao fim desse primeiro programa. Destacamos aqui alguns pontos que são de fundamental importância para o futuro da nossa capital do estado do Piauí. A gente ouviu aqui várias opiniões, que eu avalio também como sugestões. Então, mais uma vez lembrando, mas claro que a gente quer agradecer a presença de todos vocês, as suas opiniões, e eles vão retornar com a gente, Eliezer, porque esse é só o primeiro programa de uma série de 3, não é isso? É verdade. Os próximos programas serão sobre aspectos sociais e políticos da nossa capital Teresina. Continue ligado na nossa programação, acompanhando todas essas discussões. Boa noite. Boa noite.